Boa noite a todos. A paz de Deus. Às 10 horas da noite, e 51 minutos, eu venho ler a palavra de Deus que está escrita no Novo Testamento, na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3. Os filhos de Deus. Vede quão grande caridade tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E isto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós
pelo Espírito que nos tem dado. Glória a Deus, aleluia. Somente em a gente meditar nessa palavra, né? Sem muito o que explicar, não, longe disso, né? Mas a gente conhece. Aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus, o perdão dos pecados, a vida eterna, ainda assim, para eles ainda é um pouco meio complicado de explicar, de entender, mas tudo há um meio em que Deus toma um caminho. É, mas aqueles que são escolhidos já, desde o princípio da primeira palavra, já sabem muito bem o caminho que Deus quer que eles sigam. Então, no apóstolo João, vem falando aí nas cartas que é, dando conselhos, né? Falando sobre os dias vindouros ainda que virão e ajudando, né? Todo o povo, a população que a eleita igreja de Jesus Cristo sobre o que nós devemos fazer nessa terra para herdar a vida eterna, né? Nós estamos numa caminhada e a gente precisa ter essas armaduras para que quando a gente está no caminho a gente possa receber ali algo contra nós e que nós venhamos a se defender também, né? E a nossa principal defesa é a caridade, é o amor que nós temos um pelos outros, nossos irmãos, aqueles que não são irmãos também. E o caminho é estreito, sim, ele é estreito, mas ele é o melhor caminho. Essa palavra aqui diz tudo. Graças nós damos a Deus por nos ter achado e nos ter colocado nesse caminho. Então vamos lutar, vamos permanecer firmes e fiéis para que nós possamos um dia herdar o caminho da vida eterna e ver a face do Senhor como ela é, entrar no céu com palma nas mãos e cantar hinos de louvores a Deus, ver aqueles que já dormem no Senhor ressuscitar e sermos nós todos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, aonde lá no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá fome, não haverá brigas, não haverá nenhum tipo de maldade, que o Senhor será a nossa luz, porque o rosto dele é como o sol e nos iluminará, e as suas vestiduras são brancas como a lã, a neve também, os seus pés como latão reluzente, e o seu dorso ele é como ouro reluzente. Fiquem firmes, não desista, fique na retidão. É muito melhor do que se achar alguma coisa, se falar que é alguma coisa ou que ali não é bom. Não, então nós sabemos o quanto os servos de Deus do passado, do Velho Testamento, sofreram,
mas alcançaram sim a, a exaltação, né? Eles repousam no Senhor com tranquilidade, né? Combateram um bom combate, guardaram a fé e, e garantiram sua carreira, né? Deixaram bons exemplos. Isso é o que importa. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite.